Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre aqui na tela da SIC TV, a você que acompanha ao Viver Bem. O nosso programa está começando e hoje fala sobre a saúde da sua visão. Na verdade, sobre um problema específico que pode acometer qualquer pessoa. Você de casa só é capaz de assistir ao Viver Bem neste momento graças a um longo processo que se inicia na córnea e atravessa todo o globo ocular até chegar ao nervo óptico. É o mensageiro responsável por transmitir luzes e cores ao cérebro. É ele que decodifica as informações e finalmente as transforma em imagens. Mas para cerca de 1 milhão de brasileiros com glaucoma, essa espécie de engenharia, essa engenhoca, ela não funciona muito bem. O tal do nervo óptico sofre com lesões que evoluem devagar, até que a visão fique seriamente prejudicada. Uma doença com evolução lenta, mas se não for tratada, o desfecho pode ser a cegueira total. Glaucoma, tema do Viver Bem, que recebe mais uma vez a oftalmologista doutora Renata Peloso. Seja bem-vinda, doutora Renata, novamente ao nosso programa. Para a gente falar sobre este problema, eu queria convidar já para a gente ir para o plasma, porque este problema acomete muitos brasileiros, né? É uma doença que pode ser silenciosa e levar à cegueira, doutora. Bom dia. Bom dia. Com certeza é a segunda maior causa de cegueira no mundo, cegueira reversível, né? Então é um problema de saúde pública, né? E as pessoas precisam saber por quê? Porque é uma doença silenciosa. Você não tem sintoma, não tem dor, não tem olho vermelho, não tem lacrimejamento, ela simplesmente acontece e vai danificando o nervo do olho. O que acontece? Exatamente isso, acontece um aumento ou uma diminuição da drenagem do humor aquoso, que é um líquido que é formado dentro do olho, que ele passa da parte posterior para a parte anterior, aí... Certo, a gente já pode trocar a imagem para a doutora continuar a explicação do que é o glaucoma, para a gente explicar então este problema que afeta milhões de brasileiros. Esse acúmulo de líquido, exatamente, ele vai bloqueando o canal e o problema é que aí o nervo óptico é danificado. Certo, doutora. A gente tem mais uma imagem então, doutora? Explica essa relação, essa questão de aumento da pressão para causar o glaucoma. Exatamente. Quando aumenta a pressão ocular, essa pressão ela vai lesionando a parte muito importante do olho, que é o nervo óptico. E esse dano ele é irreversível. Não existe nada que reverta a perda da visão causada pelo glaucoma. E aí o que vai acontecendo? Essas fibras elas vão diminuindo, vão morrendo e aí a pessoa vai parando de enxergar a periferia até que chega na visão central. E em qual área do olho essa pressão vai agindo, doutora? No nervo do olho. Ela vem como se fosse por trás do olho? Ela vem pela parte anterior e acomete o nervo que é no final. O nervo óptico, ele vai lá para o cérebro. Ele qual tem seria a explicação para essa pressão? Existem várias causas, mas 90% dos glaucomas são de ângulo aberto. E aí a causa é desconhecida. Não há uma explicação científica ainda de por que essa... Sim, o porquê é o aumento desse líquido, desse humor aquoso com deficiência de drenagem. Mas o porquê acomete as pessoas, a gente sabe que tem alguns fatores de risco, mas a gente não sabe a causa exata. Aproveitando os fatores de risco, então, doutora Renata, para a gente explicar um a um na tela, falando sobre glaucoma hoje, já que não temos a explicação para a pressão, temos as possibilidades indicadas nos fatores de risco, né, doutora? À vontade. Olha, o que é o glaucoma? O glaucoma não é, minha pressão é alta, porque existe também só uma hipertensão ocular, que não evolui para glaucoma. O glaucoma é uma síndrome que tem 3 coisas importantes. A elevação da pressão ocular, tá? A outra causa, a lesão no campo de visão, alteração do campo visual, que é um exame que a gente faz, tá? E a lesão do nervo óptico. Agora, quem que é mais acometido? Geralmente, raça afrodescendente, raça negra e também asiáticos, tá? No Brasil Há uma explicação, doutora? Não.
de por que este grupo de pessoas afrodescendentes tem uma tendência maior? Geralmente, para o glaucoma de ângulo agudo, não. Para o glaucoma de ângulo aberto, não. Para o glaucoma de ângulo fechado, sim. Mas aí eu acho que vocês vão falar, a gente comenta. E a idade acima de 60 anos, né? A partir dos 40, a chance aumenta bastante, tá? Hereditariedade, por exemplo, se sua mãe tem glaucoma, você tem 6 vezes mais chance de ter glaucoma do que a população normal. Outro fator de risco é miopia. Pacientes míopes para glaucoma de ângulo aberto, tá? Podemos trocar que temos outros tópicos dos fatores de risco. O histórico familiar, né? Diabetes, aí são para glaucoma secundário. Diabetes é uma das maiores causas, né? A hipertensão, só se ela for extremamente descontrolada, que ela pode afetar um pouquinho o olho. E o hipertiroidismo não é muito comum, mas pode acontecer. Próximo tópico, então, sobre os fatores de risco. Doenças no olho, né, doutora, também podem levar ao glaucoma? Inflamações são causas de glaucoma secundário, diabetes, glaucoma neovascular, né? Agora, esse tópico aqui eu queria frisar, eu acho que a gente pode até perder um pouquinho de tempo. Corticoide tópico. O oral pode dar, por exemplo, aquela pessoa que toma corticoide, quem tem doenças reumatológicas, lúpus, artrites, e toma, pode aumentar o risco de glaucoma sim. Porém, as pessoas que instilam, que pingam o corticoide, a gente vê pessoas ficarem cegas porque não tem noção do risco que é pingar um colírio no olho à base de corticoide. Para o pessoal de casa entender, então, aquele costume que de repente eu tenho de ficar fazendo uso prolongado ou uso constante de colírios sem a indicação médica para saber se aquele colírio está adequado ou não para o meu problema, pode levar ao glaucoma. Principalmente as pessoas alérgicas, porque às vezes a gente trata uma crise de alergia com um corticoide tópico. E aí, como melhora, a pessoa fala, aquele colírio que o doutor me passou naquela crise, e começa a usar todo dia. E aí você perde a visão. E também pessoas que têm aquele olhinho vermelho, o corticoide ele dá uma amenizada na vermelhidão. Aí a pessoa começa a pingar e aí perde a visão. Muito bem, estamos falando de glaucoma. Você de casa já conheceu os fatores de risco no geral, mas há vários tipos de glaucoma que você conhece já depois do intervalo, que é bem breve. Nós voltamos em instantes. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo a doutora Renata Veloso, oftalmologista do Hospital de Olhos Veloso, falando sobre glaucoma, porque é uma doença que acomete muitos brasileiros e sempre de forma silenciosa, né, doutora? Exatamente. Por isso é importante uma visita de rotina ao oftalmologista? Com certeza, após os 40 anos, o correto é ir uma vez ao ano, justamente para fazer uma avaliação básica, pressão ocular e fundo de olho, além da visão, né? E temos 4 tipos de glaucoma agora na tela. O primeiro tipo, para a gente explicar para o pessoal de casa sobre o glaucoma, vamos falar sobre o glaucoma primário de ângulo aberto ou glaucoma crônico, doutora. Ele ocorre como, esse tipo? Esse tipo é o caso mais comum, 90% dos glaucomas estão dentro desse tipo aí. Ele é aquele que não tem a causa conhecida, só aqueles fatores de risco que são os que a gente citou antes. O que acontece? Ele tem uma alteração ou na drenagem, é uma alteração de drenagem, o líquido do olho não é drenado corretamente ou ocorre um excesso de produção do humor aquoso, do líquido de dentro do olho. Então, a gente atua no tratamento numa dessas duas causas. Ele tem sintomas mais aparentes? Nenhum sintoma. A pessoa descobre fazendo consulta de rotina no oftalmologista. Isso é uma coisa importante. O oftalmologista é um médico. Faz medicina para depois fazer oftalmologia. Porque tem pessoas que vão em pessoas que passam só óculos e acham que estão fazendo uma avaliação do olho. Então é muito importante a população saber que tem diferença.
quem deve tratar o olho é um médico oftalmologista. Esse tipo, doutora, ele evolui rapidamente ou de forma um pouquinho mais lenta? Muito lenta, muito lenta. A pessoa quase não percebe, ela só percebe quando já está nos estágios finais, que aí a lesão do nervo óptico já acometeu bastante o campo de visão. Como que a pessoa começa a perceber? Começa, por exemplo, batendo o carro. Nossa, mas eu não vi que tinha um carro do lado, porque o campo de visão, quando ele vai ultrapassar ou estacionar ou mudar de faixa, tem um carro do lado e ele não vê. Então, começa a se bater nas laterais, na parede. Sempre o campo lateral. Campo lateral. Até chegar na visão central. Quando ele é total, perde e fica cego, né? Certo. Próximo tipo de glaucoma, então, na tela, para a gente explicar o glaucoma de ângulo fechado ou glaucoma agudo, doutora. Isso. Que tipo é esse? Ele ocorre como? 10% das pessoas estão incluídas nesse, e esse é o mais sério. Quando ele é só glaucoma de ângulo fechado, a gente também descobre só quando vai fazer uma consulta, porque ele tem o ângulo fechado. O ângulo é por onde passa o líquido, o humor aquoso. Então, agora, quando ele é agudo, a gente pode perder a visão em horas. Tá? Então, isso aqui é um caso de que todo médico, até um médico de uma unidade básica de saúde, deve conhecer. Porque o que acontece? A pessoa começa a sentir uma dor muito intensa, ela começa a ter dor na cabeça também, no olho, na cabeça, ela começa a ver halos, a visão como se tivesse tudo ofuscado, aqueles faróis grandes, tudo fica em halos, e o olho muito vermelho. Aí, se não é tratado, dentro de horas ou dias, a pessoa fica absolutamente cega. Esse evolui de forma bem rápida. Rápida e tem sintoma. Ele é mais comum ou é mais raro? Graças a Deus, ele é mais raro. Dos 100% de quem tem glaucoma, 10% tem esse. E mais ou menos 5% entra o agudo, que é o que tem sintoma. Pode acometer qualquer pessoa, qualquer faixa etária? Qualquer pessoa. É mais comum após os 40, mais comum aquelas raças que a gente falou, a raça negra e a raça asiática, tá? Nesse caso, diferente do glaucoma de ângulo aberto, é mais comum hipermétropes, no outro míope. Então, nesse, quem tem aquele grau mais que não consegue ver nem perto nem longe, chama hipermetropia. Então, nesse caso, acomete mais esse tipo de pessoa. E todos já vão, de certa forma, sendo caracterizados pelo o ângulo atingido, doutora? Exatamente. Esse tipo de pessoa, ela tem um ângulo bem pequenininho, bem estreito. Então, qualquer fechamento desse ângulo causa a dor e a perda da visão. Certo. Próximo tipo de glaucoma, então, o glaucoma congênito, doutora. Explica pra gente. Graças a Deus é raríssimo, tá? 1 em cada 10 mil nascimentos, tá? Desses, 40% o glaucoma começa intraútero, dentro da barriga da mãe, tá? E 55% até os 3 anos de idade. Como que a gente descobre esse glaucoma? Porque a criança não fala, não reclama. Geralmente, aquela criança que fica lacrimejando, tem sensibilidade à luz, não consegue abrir o olho no sol ou quando está muito claro e fica apertando o olho. Faz a gente chama de blefaroespasmo, que é um espasmo da pálpebra. Aí, o que vai acontecendo? Como geralmente a pressão é muito alta e o olho é muito frágil, o olho vai ficando maior. Isso chama bufitalmia. Então, a pessoa nota que o olho da criança está ficando maior. E essa parte transparente, que é a córnea, ela também vai ficando esbranquiçada. Então, lacrimejamento, sensibilidade à luz, que é a fotofobia, blefaroespasmo, aquele apertamento do olho na luz, em bebês, tem que fazer uma avaliação. Ele pode ser identificado na gestação ainda, doutora? Não, só quando a criança nasce. E quando a criança nasce, o teste do olhinho pode ajudar a identificar o glaucoma? Com certeza. O teste do olhinho não é para glaucoma, tá? Mas com certeza a criança que tem uma fotofobia, um lacrimejamento, o oftalmologista vai achar muito estranho e vai pesquisar, investigar. Porque a medida da pressão na criança é feita por um outro aparelhinho que chama tonômetro de Perkins. Ele você coloca e encosta na córnea da criança e ele é portátil, porque a criança não consegue colocar a cabecinha na lâmpada de fenda, né? Então, é um exame diferenciado. E que ao nascer a criança, ela vai ter um tratamento que melhora tudo isso ou simplesmente vai controlar esse tipo de glaucoma? Geralmente vai controlar
é cirúrgico, não controla com colírio, diferente do glaucoma de ângulo aberto, né? Ele é cirúrgico em 100% dos casos, tem que operar. Grande parte das crianças perdem a visão porque às vezes não é diagnosticado na hora certa, né? É um diagnóstico tardio. E como quase 100% das crianças têm até os 3 anos de idade, que a criança não reclama, então depende muito da mãe. Por isso é importante o teste do olhinho. Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos falando também sobre o glaucoma secundário. Você entende detalhes depois do nosso intervalo, que é bem breve. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. De volta com Viver Bem, hoje falando sobre glaucoma. Apresentamos 3 tipos de glaucoma, mas falta o glaucoma secundário, né, doutora Renata? Explica pra gente do que se trata o glaucoma secundário. Como que ele aparece, já que a gente não identifica nenhum tipo de ângulo nesse? Esse a gente sabe a causa, é o único que a gente sabe o que causa. São doenças que causam o glaucoma. A mais comum, diabetes, chama glaucoma neovascular, tá? Outras causas, traumas, às vezes bater o olho, às vezes um trauma bobinho pode causar um glaucoma por células hemáticas, porque às vezes sangra, quando bate a gente não vê o sangramento, mas ele acontece um sangramento dentro do olho e pode causar o glaucoma. Outras causas, inflamações, até a catarata pode causar glaucoma quando é uma catarata muito grande, porque ela aumenta o tamanho, ela fica maior e ela comprime o ângulo, então chama glaucoma facomórfico. Então são as causas mais comuns de glaucoma secundário. E falando do glaucoma, aproveitando que a senhora citou também a catarata, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, ficando atrás apenas da catarata. A prevalência é de aproximadamente 1 a 2%. Já no Brasil, a estimativa é de que 900 mil pessoas são portadoras da doença. Doutora, quando a gente tem esse dado, o glaucoma está atrás da catarata. A catarata é a primeira maior causa de cegueira no mundo, porém, a catarata ela é reversível. Então, de causa definitiva, permanente, o glaucoma sai disparado. Sai muito disparado, sem contar que a catarata, além de ser 100% reversível, você percebe, né? Você começa a enxergar embaçado. O glaucoma, você não sente nada. Então, isso aqui é um diagnóstico do médico. O paciente, quando a gente fala, você tem glaucoma e você vai ter que usar, eu até brinco. Eu falo pro paciente, sabe esse colírio que eu tô te passando? Quando você morrer, você pede para alguém jogar no caixão o colírio, porque Deus que vai decidir se você vai parar de usar ou não. E a pessoa, ela é condenada a usar uma medicação todos os dias, sendo que ela não sente nada. Isso é uma causa, isso acontece. Por isso que geralmente a gente tem a cegueira, porque o paciente fala, mas eu não vou pingar esse colírio, além de ser caro, não é tão baratinho, né? É um gasto a mais. É chato ficar pingando colírio num horário obrigatório, sempre no mesmo horário, e não sentir nada. Então a pessoa fala, pra que eu vou pingar esse colírio? Eu não tô sentindo nada. Aí quando ele decide falar, não, agora eu tenho que pingar porque eu tô perdendo o meu campo de visão, já é irreversível. Ele vai evitar a cegueira, mas não vai evitar mais a perda da visão. E é para chamar a sua atenção, a atenção de você de casa, que nós preparamos um material especial para reforçar a importância de você visitar sempre o seu oftalmologista e cuidar do glaucoma. Olha só. A visão saudável é a chave para uma vida mais ativa e participativa, seja na sua vida ou na vida das pessoas ao seu redor. Mas a falta de cuidados com a visão pode causar algumas doenças silenciosas. O glaucoma é uma doença que não tem sintomas até estar em fase muito avançada. E esse é o problema. Não causa dor e é quase imperceptível. A perda da visão é no campo visual e vai levemente progredindo até que o paciente perceba em fase tardia e irreversível.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, 80 milhões de pessoas terão glaucoma. E em 2040, esse grupo somará a 111,5 milhões. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira do mundo. Cerca de 2,4 milhões de novos casos são registrados anualmente. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que somente no Brasil são 1.200.000 de portadores da doença, que leva a lesões no nervo óptico e à perda progressiva da visão, e atinge 2% dos brasileiros acima de 40 anos. Fique atento, o glaucoma pode atingir pessoas de qualquer faixa etária, embora sejam mais comuns em afrodescendentes, idosos, pessoas que fizeram uso contínuo de medicamentos corticoides, indivíduos com pressão arterial elevada e com histórico familiar. Já percebeu que a doença ela é silenciosa, pode ter aí consequências gravíssimas caso não seja tratada adequadamente. E o tratamento, doutora? Qual é o tratamento para o glaucoma? A maior parte do tratamento é feita com colírios. E é muito importante que esse colírio seja pingado exatamente como indicado pelo oftalmologista. Tem dois tipos de colírio. Tem um que a gente pinga de 12 em 12 horas. Então, por exemplo, 8 da manhã e 8 da noite. Então, 8 da manhã, 8 da noite religiosamente. Ah, esqueci. Então, pinga. Quando lembrar, pinga. Mas, na maioria dos dias, tem que tentar fazer o uso correto no mesmo horário. E tem um que é uma vez ao dia. Esse é mais fácil, a gente consegue ter um tratamento mais correto do paciente, porque só tem uma gotinha por dia. Só que ele tem alguns efeitos colaterais maiores. Então, dependendo de cada caso, a gente escolhe, e de cada paciente, a gente escolhe quais colírios são melhores. Existe também o tratamento oral do glaucoma, porém é só quando o glaucoma ele não consegue ser controlado com colírio. E quando ele chega nessa fase, a gente prefere optar por cirurgia. A cirurgia do glaucoma, nós temos alguns tipos. Nós temos uma laser, que é a trabeculoplastia a laser ou a iridotomia. A iridotomia a gente faz em glaucoma de ângulo fechado. Temos também a mais comum, que é a trabeculotomia, tá? Chama TREC. É uma cirurgia que a gente faz uma abertura no canal e a gente consegue filtrar o líquido para fora do olho. E temos também os implantes. Esses implantes você coloca dentro do olho, como se fosse um canudinho. E ele joga o humor aquoso para a conjuntiva, para fora do olho também. Depende de cada caso, é indicado algum tipo de cirurgia específica. Em crianças, fez o diagnóstico, é cirúrgico. Criança não tem tratamento tópico, é cirúrgico. Para a gente encerrar o nosso assunto de hoje, doutora, essas cirurgias são invasivas? São invasivas e têm riscos. Por isso, tem que ser muito bem indicada, principalmente em pacientes de ângulo aberto, que o controle com colírio geralmente é eficiente e eficaz. Muito bem, a gente agradece a sua participação, doutora Renata, mais uma vez aqui conosco para falar de um tema tão importante como este. E retorne conosco sempre que possível. Com certeza, eu que agradeço. Olha só, você de casa aprendeu um pouquinho mais sobre o glaucoma. Fique de olho, literalmente, cuide da saúde da sua visão, visite o seu médico. Viver Bem, sábado que vem, volta novamente com um tema falando de qualidade de vida. Até lá!